Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou comentar aqui a declaração do presidente do PT em São Paulo, Luiz Marinho, rechaçando qualquer possibilidade do partido apoiar Guilherme Boulos em 2022. Eu já havia dito isso aqui há algumas semanas, mas vamos trazer novas reflexões sobre o assunto porque merece. Mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like, comenta alguma coisa aqui embaixo para nos ajudar no engajamento e compartilha com grupos de WhatsApp, Facebook e com amigos. Pessoal, notícia do dia 18, voltando um pouco aqui, antes dessa fala do Luiz Marinho, era de que Guilherme Boulos, pré-candidato do PSOL ao governo de São Paulo, está em ritmo acelerado de campanha. Na próxima semana fará um mutirão pelas periferias da capital paulista. Boulos visitará a zona sul, oeste, norte, leste e extremo sul e passará um dia em cada região. Nessas agendas, pretende encontrar líderes sociais, culturais e religiosos. No mês passado, destacou Guilherme Amado, vou deixar o link aqui embaixo, o périplo de Boulos foi por cidades do interior do estado. E aí, realmente, a repercussão foi muito grande. Eu acompanhei nas redes sociais, em diversos grupos, o pessoal comentando a estratégia acertada, que eu considero acertada também, do Boulos realmente ir para campo, enfim, falar das suas propostas, dialogar com esses setores importantíssimos aqui da sociedade, em especial muitos que estão sofrendo neste momento de desgoverno Bolsonaro e também por conta do governo Dória lá em São Paulo. E no dia 19, o presidente do PT em São Paulo, Luiz Marinho, deu declarações rechaçando e, assim, declarações que não nos surpreendem, pelo menos não me surpreendeu em nada, mas que merece algumas reflexões da nossa parte. Porque ele foi dizer o seguinte: qual é a pré-candidatura que tem a maior possibilidade de chegada? É a candidatura do PSOL, do PT? Hoje o que está muito claro é que o Haddad tem maior possibilidade. Então, se alguém tem que retirar para alguém, não seria a candidatura do Haddad, disse o Marinho ao site Metrópolis. Bom, a minha dúvida aqui é a seguinte: e se alguma pesquisa mostrar um cenário do Boulos do tipo um pontinho na frente do Haddad? Será que aí o Haddad abriria mão ou o PT tiraria Haddad da jogada para apoiar Guilherme Boulos? E outro ponto importante, porque a promessa que o PT fez ao Boulos é de que ele se sacrificando agora, saindo, por exemplo, a deputado federal, o PT o apoiaria na candidatura para prefeito em 2024. Mas vamos pensar o seguinte, baseado nessa afirmação do Luiz Marinho: e se em 2024 o candidato do PT, sabe-se lá quem, aparece aí de novo um pontinho ou dois pontinhos à frente do Boulos? Aí será que a desculpa será a mesma e falarão: não, peraí, mas em 2026 a gente apoia o Boulos? Enfim, então é isso, né? Fica aqui a dúvida. E como eu já disse em outros vídeos, se o Boulos realmente quiser outros planos que não seja concorrer ao governo do estado, isso é legítimo da parte dele, mas que ele não conte com apoio para 2024, que a gente já sabe ao longo da história que o PT não é capaz de cumprir combinados. Vamos continuar aqui na fala do Luiz Marinho, que vai dar uma boa ironizada aqui, dizendo: ah, o Boulos apoiou o Lula, apoiou a Dilma? Apoiou quando? Pergunta ele. Apoiou contra o impeachment e contra a prisão, a condenação, e nem todo o pessoal apoiou. Tem pessoalista até agora apoiando o lavajatista. Isso aqui pegou mal, hein? Teve muita gente aí do pessoal que reagiu mal. Então, é preciso deixar muito claro essas questões para botar os pingos nos is em relação a esse debate. É um direito legítimo o pessoal pensar em ter candidato, como era um direito legítimo do PT ter candidato na capital em 2020. E, imediatamente anunciado o resultado, anunciamos apoio ao Boulos. E deve ser assim. A gente espera que seja assim com todos os partidos de esquerda, e nem todos têm agido assim. Vide as viagens a Paris quando anuncia-se o resultado das urnas. Bom, vamos analisar por partes essa fala do Luiz Marinho. Realmente o pessoal nas eleições presidenciais não apoiou o Lula, não apoiou a Dilma. O pessoal tem uma tradição de lançar candidato e defender a bandeira do partido, defender as pautas que o partido defende. E detalhe, o partido surge de uma dissidência do PT, de pessoas descontentes com o Partido dos Trabalhadores, saíram e fundaram então o PSOL, que hoje, por exemplo, Nildo Ourique, que é um quadro histórico do partido, tem feito fortes críticas a esse movimento do PSOL de eventualmente se tornar aquilo que é um bordão, um puxadinho do PT.
Então essa não foi a origem do PSOL, mas gradativamente parece que essa tem sido sim uma tendência. E sobre impeachment, quando ele fala aqui que realmente o PSOL e vários quadros ali ficaram contra o impeachment, aí a gente vê que o PT gosta de apoiar quem apoiou o impeachment ou quem liderou o impeachment, como foi o caso de Eunício Oliveira em 2018, se candidatando ao Senado pelo estado do Ceará. Vale destacar que existia um convite do Cid, do Ciro, para que Dilma se candidatasse ao Senado por lá, no Ceará. William, mas ela não é do Ceará. Olha, um presidente ou um ex-presidente, ele tem uma abrangência nacional, tanto é que o Mourão hoje, por exemplo, ele pode concorrer ao cargo aí pelo Rio Grande do Sul, pelo Rio de Janeiro. Enfim, muitos especulam que Bolsonaro, caso queira concorrer a algum cargo que não seja presidente, poderia escolher algum outro estado em que ele estivesse mais forte. Então, a Dilma no Ceará teria grandes chances de ser eleita. Mesmo tendo feito um governo desastroso no campo econômico, acredito que a Dilma, sendo uma pessoa, até que se prove o contrário, uma pessoa honesta e honrada, mereceria confiança para voltar ao Senado. Seria muito melhor, por exemplo, do que aquele que foi eleito, Eduardo Girão. Sim, porque o PT, então, apoia Eunício Oliveira, fazendo parte da chapa ali PT e PDT, contra a vontade de Ciro Gomes, é bom deixar isso claro. E aí o povo cearense, que não aguentava mais o Eunício, refutou e rechaçou essa questão toda e votou em quem? Votou no Girão. É esse que passa vergonha na CPI da Covid. Enfim, com declarações e posicionamentos lamentáveis. E aí a Dilma se candidata em Minas e fica em quarto lugar, porque o PT tinha e ainda tem uma rejeição muito grande aqui no estado. E sobre o PSOL e o PT terem o direito de lançar candidato, é claro, isso aconteceu em 2020, o Boulos teve quase o triplo dos votos de Gilmar Tato, foi para o segundo turno, foi derrotado, como muitos já previam e como apontavam as pesquisas, mas fez a parte dele, é um direito que ele tinha, como tem agora. A grande questão aqui, que aí sim deixa muita gente pensativa, é que o PSOL, repito, sempre lançou candidato à presidência, agora dá indícios que não lançará para apoiar Lula no primeiro turno. A troco de quê? Até agora, a troco de nada. Então seria talvez preferível que o PSOL lançasse candidato, mesmo tendo chances aí praticamente nulas de chegar ao segundo turno e tal, mas para defender ali os temas que o partido considera importante. Então esse é um ponto para a gente pensar. E falar aqui de viagem para Paris, que infantilidade, um presidente do PT ali levantar uma questão a essa altura do campeonato. Eu confesso que na época eu fiquei assim, puxa, será que o Ciro fez a escolha certa? Porque uma coisa é fato, né? Aquela eleição, no segundo turno como foi colocado, já estava perdida para o PT. A questão ali era saber qual seria a diferença, que o Bolsonaro venceria o Haddad. Se a gente pega e soma os votos do Haddad, Ciro, Marina e Boulos no primeiro turno, a gente percebe que foi praticamente o que o Haddad teve no segundo. E ainda assim, faltaram 10 milhões de votos. Então o Ciro podia ter ficado em qualquer lugar que não conseguiria mudar aquilo. E ali foi uma postura muito simbólica, passando para a sociedade de uma vez por todas, com o PT não faço mais campanha. Ou, melhor dizendo, com esse lulopetismo que domina o PT neste momento. Eu separo isso porque no PT tem quadros valorosos que é importante destacar, como Eduardo Suplicy, Camilo Santana e alguns outros. Hoje eu vejo que essa postura do Ciro acaba ajudando nessa estratégia que ele tem de mostrar e reforçar que realmente não é um petista, nunca foi, e que não está disposto a continuar apoiando como já apoiou em outras épocas. E tem um detalhe importante que o Ciro deixou claro no Bial: o PT não procurou para sentar e ajustar o programa de governo buscando o apoio do Ciro, algo que acontece. Na verdade, o Haddad fez o contrário. Foi no TSE e registrou uma mudança no seu programa, colocando lá a autonomia do Banco Central. Algo que o Bolsonaro conseguiu, e aí o PT ficou contra. Só para a gente ver como que funcionam realmente as coisas. E nessa semana, no dia 18, o Alessandro Vieira participou do Roda Viva com o Fabiano Contarato e deu uma declaração sobre Paris lamentável que eu trago aqui para vocês. Eu até pensei em fazer um vídeo sobre, mas não vou dar tanto ibope para isso, mas vou aproveitar esse vídeo para fazer uma pequena reflexão a respeito. Acompanhem. E ano que vem o senhor é pré-candidato à presidência da República, mas caso a terceira via não emplaque, o senhor já se disse arrependido de ter votado em Bolsonaro e é um crítico contumaz das gestões petistas. Num cenário Lula e Bolsonaro no segundo turno, o senhor subiria no palanque do PT para se opor ao atual presidente?
Então, certamente eu não vou fugir para Paris. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que você tem que ter postura e explicar para o seu Estado a escolha que você vai fazer. Eu não subiria no palanque do Lula. Eu não posso defender um voto em quem eu não confio e não acredito. Mas eu posso dar um voto para não ter um mal maior. É inacreditável, ele quis ser engraçadinho, que tem essa cara fechada, tentou dar uma lacradinha, tentou talvez arrancar risos. Olha, com todo respeito, Alessandro, eu acho até que você é um cara bem intencionado, eu acho que você tem boas intenções na política, tem tido uma postura muito interessante na CPI da pandemia, realmente com falas que eu olho e concordo, mas aqui eu acho que de duas coisas. Ou você realmente quis lacrar e ser engraçado, ou você caiu na fake news do Lula, que diante do Reinaldo Azevedo falou que o Ciro viajou e não votou. Quando tem vídeos do Ciro chegando no aeroporto e indo votar. O Ciro, na época, declarou voto no Haddad antes de viajar. E aí o Ciro viaja porque não queria subir no palanque. A mesma coisa que você fala aqui. E vota naquilo que é o mal menor. Ou seja, o que você também disse. Sobre não ir para Paris, você iria para onde então? Ficar em casa, ficar em Paris, vir para Uberlândia, onde eu moro, ir para qualquer cidade, é a mesma coisa. Desde que você faça um voto crítico, como o Ciro fez na ocasião. Mas vamos avançar aqui para um outro ponto. O pessoal brincou na internet que para o Boulos conseguir o apoio do PT, ele teria que se filiar ao MDB. Eu só queria acrescentar um detalhe, que não basta se filiar ao MDB, tem que se filiar e se juntar com parte do MDB, que é a parte que o Lula gosta. Renan, Eunício, Gedel, Sérgio Cabral, Eduardo Cunha, Sarney, Lobão Filho, Romero Jucá. Que turma, hein? E outro ponto, talvez, que o Boulos poderia receber o apoio do PT era se ele declarar apoio ao Ciro. Porque aí, talvez, o PT sacrificaria a candidatura do Haddad para evitar esse apoio. E o Boulos que se cuide. Porque dependendo da forma como ele responder algumas declarações desses petistas, ele pode virar alvo. Não virou até agora porque ele aparece ali como Boulos, paz e amor, aceitando tudo sem reclamar muito. Qualquer reclamação pode ter certeza que a militância do PT vai cair em cima dele e tentar fazer com ele o que já fizeram, por exemplo, com Heloísa Helena, com o Brizola, com Marina Silva, que tentam fazer agora com Ciro Gomes. Com Ciro a coisa é um pouco diferente, porque o Ciro tem uma militância que defende o candidato, que expõe as ideias e que vai para cima. E ficaremos atentos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir um vídeo muito bom do Nildo Ourix, do PSOL, analisando ali o congresso que aconteceu em setembro. Vale muito a pena. Meus amigos, qualquer novidade eu trago para vocês aqui no canal Politizando. Valeu e até o próximo vídeo.